Nós vamos convidar o obreiro Elielton. Ele vai ser o vaso que Deus vai usar agora para trazer a palavra. O pessoal que vai se batizar, vá para aquela sala lá, porque eu não vou atender no gabinete, que é mais apertado, eu vou atender na sala grande. Tá. O pastor Wenson vai estar ministrando aula de discípulo hoje. Você que é da classe de discípulo, com o pastor Wenson, você pode descer, ele vai ministrar a aula agora de manhã. Pessoal do batismo naquela sala e os demais aqui, amém? Assim que terminar aqui, a gente já vai se deslocar para o batismo, mas eu volto para dar os avisos finais. Amém, glória a Deus. Bom dia, amados. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Essa manhã é manhã de renovo nas nossas vidas, amém? Eu creio que Deus tem algo para falar nas nossas vidas nessa manhã. Eu fico muito grato a Deus por quando as coisas vão se confirmando, né? E agradece a Deus pelas confirmações que Ele traz. Que a mensagem fala sobre renovo. A palavra fala sobre renovo, sobre reestruturar, sobre reedificar. E nessa manhã a gente vai falar sobre isso, porque é tempo de renovar as nossas energias com Deus, as nossas alianças com Deus. É tempo de renovar a nossa intimidade com Deus, de reedificar em nome de Jesus. Eu sempre fico um pouco, o pastor citou sobre a questão das almas aqui, e eu sempre fico um pouco choroso, né, quando eu vejo pessoas se rendendo a Cristo, pessoas subindo nesse altar, sabe, de forma redimida, por notar que precisa da presença de Deus, que é necessário dar um passo para Cristo, para ser tratado, para ser renovado, para ser uma nova pessoa, porque isso nós precisamos ser todos os dias. Não é no momento que a gente aceitou a Cristo, a gente acabou ali a nossa natureza e dali para frente é totalmente diferente. A gente sabe que a palavra nos ensina dessa forma, que o velho homem ele precisa morrer, mas ele não morre de forma instantânea, ele morre aos poucos, dia após dia, na caminhada, na busca, na intensidade que a gente vai dedicando a nossa vida com Deus, amém? Sem demora a gente vai abrir a palavra de Deus no livro de Ageu, capítulo 1. Tem renovo na casa, amém? Tem renovo na casa, amém? Fala com fé aí. Deus abençoe você. Deus abençoe. Forte demais. Forte demais. Ageu capítulo. É tempo de se alegrar com as almas. Está se rendendo. Está se batizando hoje. Amém? A palavra diz assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou está ela em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis,
mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Amém? A gente vai prosseguir aí as leituras. Pai amado, Pai querido, te peço que o Senhor conduza esse momento, assim como o Senhor já iniciou, meu Pai, esse momento no período de louvor, e que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Senhor, disposto a ser renovado, a ser reedificado, a sermos, meu Deus, tratados, meu Deus, e aquilo, meu Deus, aquelas sementes que foram plantadas, que ainda não brotaram, elas possam ser geradas no nome de Jesus, não pela minha vontade, não pela minha petição, mas pelo Teu poder, pela Tua graça e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Bom, como eu tinha dito, a gente vai falar um pouco sobre renovo, né? Sobre reedificação. Eu gosto bastante desse texto, onde Ageu foi um dos profetas. Dentro da Bíblia a gente tende por classificar como um profeta menor, né? Tem o seu livrinho ali bem curto, mas teve uma participação de suma importância para o reino de Deus, para a casa do Senhor naquele tempo, e por isso ele tem o seu espaço, né, de honra na Bíblia. O profeta Ageu foi um profeta onde foi se instituído por Deus naquele tempo, para que viesse conduzir o povo, chamar o povo a uma edificação do templo, a edificação da igreja, da casa do Senhor. E dentro desse contexto, a palavra traz o referido assunto a um templo de alvenaria, né? A um templo construído como esse daqui, a casa, as 4 paredes. Mas é importante que a gente venha se ater a esse mesmo texto, referindo-nos ao templo que hoje é o templo do Espírito Santo, que somos nós, né? E esse templo é preciso estar edificado, é necessário que ele esteja de pé, com as suas estruturas e as suas colunas muito bem estabelecidas. E esse texto tem muito a ver com nossos dias de hoje, tem muito a ver com o comportamento da humanidade, das pessoas. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil da gente conseguir identificar, se a gente parar para fazer uma análise na nossa própria vida, não é para olhar a vida do próximo não, mas na nossa própria vida, em que em alguns momentos a gente acaba se perdendo no tempo e acaba permitindo com que as coisas naturais, as coisas do nosso interesse venham tomar o espaço daquilo que mais importa, daquilo que mais precisa estar estabelecido, edificado na nossa vida, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso ser interior, né? Que é nosso espírito, a nossa alma. E as nossas energias acabam sendo gastas, né? Com conquistas, com objetivos, com metas, com crescimento. Tudo isso é benéfico no Senhor, tudo isso é benéfico, mas é sempre importante que a gente tenha um ponto, né? Tenha um ponto onde se restabeleça essa conexão com a vida espiritual. Por que existem os cultos na igreja? Por que acontecem os cultos rotineiramente, semanalmente, diariamente nas igrejas? Para que haja a reconexão das nossas vidas com Deus, para que haja uma reestruturação, uma renovação da nossa vida espiritual com Deus, né? É um ponto que é uma forma de auxiliar a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo. Muitos falam, precisa ir na igreja para me ser um servo de Deus?
Não precisa. Mas para imaginar se não houvesse um templo, se não houvesse um tempo para que houvesse um culto, né? Um momento para que fosse cultuado a Deus. Imagina só, se todos nós fôssemos fazer, né, o nosso culto e dar o nosso culto a Deus de casa, em nossas casas. Eu posso falar por mim, né? Posso falar por mim. Em algum momento aquela disciplina de busca ali, de todos os dias vai ter culto, vai acontecer algum imprevisto, alguma coisa que vai acabar me cansando, vai acabar me tirando o foco, vai acabar fazendo com que a minha atenção seja tirada naquele momento, né? E isso é importante. Isso é que é importante, que a gente tenha um momento de se cultuar a Deus. O ser humano, na sua essência, ele tem uma dificuldade de disciplina. Hoje o que mais se busca é isso, o poder da ação, o poder do hábito. Depois de 21 dias que você executa uma atividade, você torna aquilo um hábito. Mas muitas pessoas acabam fazendo isso durante um período e após outras circunstâncias que acontecem no seu dia a dia, vai se perdendo, vai se cansando. E assim também é na vida com Deus, porque as coisas não são palpáveis. As coisas não são tão palpáveis, não são tão materiais na vida com Deus. A vida com Deus a gente sente, é algo que a gente sente. É claro que existem situações que a gente vai ver, né? A gente vai poder ver com os olhos naturais a mão de Deus agindo. Mas a maior parte do tempo é sentir a presença, é sentir a graça, é sentir essa intimidade, essa relação com Deus. E aí o texto vem falando sobre isso. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não comeis para se fartar. Bebeis, mas não saciar-vos. Para refletir um pouquinho na tua caminhada, se em algum momento da tua vida isso já aconteceu, de você parar e falar: meu Deus, eu estou semeando tanto, eu já tenho tanto tempo semeando nisso aqui, clamando, buscando, ofertando, sacrificando, jejuando. Eu tenho tanto tempo, meu Pai, semeando nisso aqui. Eu tenho tanto tempo semeando nesse relacionamento. Eu tenho tanto tempo semeando nessa igreja. Eu tenho tanto tempo semeando nessa pessoa. Tanto tempo semeando nessa família, semeando nesse trabalho, semeando para esse patrão, semeando. Tanto tempo. Mas será que não é chegado a hora, não é chegado o momento em que nós precisamos reedificar o templo? Será que não é chegado o tempo de reedificar o templo? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Por que eu falo de casa em ruínas? Eu tenho conversado isso nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade. A gente tem conversado com alguns amigos. E não sei se você pode notar isso também, mas cada dia que passa, o ser humano, a humanidade, tem se tornado cada vez mais egocêntrica. Ela pensa na própria conquista. Se você for parar para perceber, isso acontece dentro da igreja. Ela se preocupa com a sua própria salvação, com seu próprio estado de vida com Deus, com a sua intimidade. Eliel, isso é ruim? Não, isso é o primeiro passo, mas não é o único. A gente precisa estar salvo, precisa buscar nossa salvação, sim, mas não apenas ela, porque senão a palavra não dizia que precisamos fazer o ID, que todos nós precisamos levar a palavra e pregar sobre Cristo. A própria palavra diz, engraçado que eu tive conversando com um certo pastor esses dias, e a gente falava sobre isso, e eu citei esse versículo para ele: aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Mas o cuidar para que não caia não é ser egocêntrico, não é apenas entender que você precisa estar de pé e quem está caído levante por si mesmo. A igreja é um corpo e a igreja precisa estar edificada. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo da igreja permanecer edificada. O corpo não é o membro, é o corpo que precisa estar estruturado. O corpo, a unidade do corpo, a conjunção do corpo. Quando você vai lavar a mão, você lava a mão assim, sozinho? Quando você lava a cabeça, você lava assim? Não. Você precisa de outro membro para auxiliar. Você precisa de um dos membros, né? Cada membro em sua participação no corpo é dependente, né? Ou independente harmonicamente, né? Independente harmonicamente entre eles, sabe? Então isso é preciso que a gente entenda. Muito a gente faz, muito a gente busca, mas é necessário que o templo esteja edificado. Se o templo estiver edificado, toda a sua semente que for plantada, ela vai brotar. Tudo aquilo que comerdes, você vai comer para se saciar. Tá aí, eu falo da própria vida espiritual. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia toda, de trás para frente, da frente para trás, do Antigo Testamento, do Novo para o Antigo, do Antigo para o Novo, do pequeno para o grande, do grande para o menor e tal, de segunda a sexta, de domingo, feriado, madrugada, tudo. Já leram de diversas formas, né? Mas não se saciaram. Por que que alguma coisa tem errado nisso, mas alguma coisa tem de errado nisso. Muitas pessoas trabalham. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou correndo, eu estou evangelizando, eu estou fazendo. Mas alguma coisa ainda está em desajuste. Será o porquê disso? O porquê disso? A gente segue no texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Quando Deus fala sobre isso daqui, naquele tempo era comum de se olhar para as casas, e as casas das pessoas elas eram com uma estrutura enorme, munida de tudo, sabe? Das peças mais refinadas e caras, mais trabalhadas, do porcelanato mais refinado, mais polido possível. Era isso que acontecia naquele tempo. E a casa do Senhor? A casa do Senhor estava em ruína. O templo do Senhor estava em ruína. E quando a gente fala que é importante, a palavra fala que é importante considerar o passado, fala sobre a questão do povo que foi liberto do Egito. Só que durante aquele tempo em que eles estavam vivendo um tempo de glória, de graça de Deus, eles não lembravam seu passado. Tem uma música do Anderson Freire que fala, né? É sempre bom lembrar do lugar onde caí, para poder me levantar. E é isso que importa. Não que eu viva de passado, né? A letra diz isso. Não que eu viva de passado, mas é importante saber de onde saiu. Nossos pastores, nossos líderes sempre falam isso daqui. É importante se saber de onde saiu, para que aquilo sempre esteja na sua mente com uma forma de gratidão e de posicionamento na vida com Deus, a fim de que a caminhada ela possa continuar da forma mais sólida possível, mais forte possível. Subi ao monte, trazer madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa,
eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Aí eu falo novamente daquela questão de que a nossa própria casa pode ser a própria salvação. Tem um texto que eu costumo falar também. Eu tive num casamento, numa igreja católica, e o padre, no momento daquela cerimônia, ele citou uma coisa que, sabe, chocou, estalou para mim. Ele falava assim, como ele falava de casal, de renúncia, de viver um para com o outro, né, da dedicação e a doação de um para com o outro, ele falou assim: Cristo, enquanto esteve na terra, em momento algum, em toda a trajetória de Cristo, em momento algum, nós vamos ver Cristo preocupado com a sua própria alma. Em momento nenhum. Em todo o tempo de dedicação, todo o tempo de esforço, de energia, foi colocado para que as pessoas fossem alcançadas, para que outras almas fossem alcançadas, e não a sua própria. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele podia muito bem não. Primeiro, eu preciso estar imaculado, estruturado, renovado, e eu vou lançar a palavra. Aqueles que quiserem, amém. Não. É esse ponto, amados, que divide a nossa vida com Deus. É por quem nós estamos dispostos a nos sacrificar. Não, se for pela minha esposa, eu me sacrifico. Se for pelo meu marido, se for pelos meus filhos, se for pela minha família, se for pela minha parentela, tudo bem. Mas o reino de Deus, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, ele acontece a partir desse ponto, a partir desse limite que a gente coloca. Quando a gente consegue ultrapassar essas fronteiras que a gente determina, aí a gente consegue entender a essência do evangelho. A gente consegue entender. Meu Deus, eu vou ficar me doando por uma pessoa que nem enxerga o meu valor, que nem me agradece, que nem fala, que nem eu estou precisando ouvir ela agradecer, dizer obrigado. Mas o evangelho é sacrifício. Tem outro texto que eu gosto muito, né? Costumo sempre citar com os meninos nas reuniões, porque a gente está no altar, e fala sobre a questão. Tem um dito, né? Uma pessoa que se diz ex-cristão, e ela dizia assim, ela falava algumas coisas sobre a vida em cima do altar, sobre os ministros, sobre os pastores e tal. E aí no momento ele abre um parêntese no texto e fala: altar não, um púlpito, porque altar é lugar de sacrifício. Se a gente entender isso, a gente percebe que a vida com Deus, quando eu falo a vida com Deus, é ser um servo de Deus dentro da sociedade, né? A gente vive com Deus dentro da sociedade, no meio daqueles que são ímpios, no meio daqueles que não têm a sua fé estabelecida em Deus. Porque às vezes a gente fala vida com Deus é na igreja, vida com Deus é em casa, porque Deus abençoa a família, porque a gente vai procurando formas de enclausurar aquele conhecimento, de achar que a gente está na conduta, no caminho correto. Mas a gente precisa entender que se nós vivemos com a nossa vida no altar, a nossa vida precisa ser um sacrifício, as nossas ações precisam ser um sacrifício. Diante de quê? Diante da nossa própria percepção, diante daquilo que a gente coloca como barreira e fala: não, até aqui eu faço, a partir daqui, aí é demais. É a partir da nossa percepção. Eu falo isso porque é um grande desafio para mim mesmo. É um grande desafio para mim mesmo. Sabe? Quantas vezes eu em casa, com a minha própria esposa: ah não, peraí, até aqui tudo bem, mas a partir daqui não. Aqui eu sou desse jeito e peraí.
sabe? A gente vai colocando as fronteiras. E é isso que Deus quer, que a gente rompa essas fronteiras. Deus quer que a gente venha romper esses estados, essas cadeias que a gente vai colocando, estabelecendo, definindo. É isso que precisa ser quebrado. Olha o que vai acontecer na sequência. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que é que a gente está vivendo nesses últimos dias aí? Se não me engano, salvo engano, o comércio está para poder retomar o fechamento, é isso? Não é isso? As pessoas estão agoniadas para trabalhar. Não trabalha, não, tem que voltar logo. Tem que voltar. Eu concordo, eu também gosto muito de trabalhar. Mas existe um tempo que é preciso se reedificar a casa do Senhor. Olha o que a palavra fala. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, os animais e todo o trabalho das mãos. O mundo está parado. O mundo está parado porque Deus quer falar conosco. Porque Deus precisa de atenção. E quando alguém fala, os outros precisam estar em atenção, precisam estar aos ouvidos, né? Aquele momento da conversa que a gente fala, sou todo ouvidos. Deus está precisando disso. Mas a gente só sai semeando, a gente sai, sabe, correndo, a gente se preocupa com a nossa construção, com a nossa própria casa, e vai. Deus fala, peraí. Cadê a reverência que se perdeu? Cadê aquele temor? Cadê aquele tempo em que as pessoas se reuniam num só propósito e milagres aconteciam, milagres e prodígios? Cadê esse tempo? Não, para o mundo que eu quero descer. Para o mundo. E hoje é manhã de renovo aqui nessa casa. Amém? É nisso que eu creio, irmãos. O povo atende ao Senhor. Olha só o que acontece. Depois que tudo para, depois que Deus cerra os céus, depois que Deus faz tomar a seca sobre toda sorte de sobrevivência, o povo atende ao Senhor. Aí o povo fala, opa, sou todo ouvidos. Amém. Deus, então agora eu vou falar. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. E o povo temeu. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de alinhamento, mas é um tempo de alinhamento. Pessoas se rendendo a Cristo, pessoas indo às igrejas, pessoas pedindo perdão, pessoas tomando decisões, pessoas se movendo. Não pode, tá bom, acabou, não posso mais ficar parado, não posso mais ficar nisso daqui. O que acontece com a maioria da nossa população, né, que trabalham no setor privado e acredita que aquele trabalho vai ser para sempre, a estabilidade dele. Não, passei os 3 meses de experiência, agora pronto, agora está tudo tranquilo. Então, o que está acontecendo, né? Pessoas às vezes comprometem. E agora?
Não, eu preciso me movimentar. Não, eu preciso fazer de outra forma. Não. E o temor do Senhor sobreveio naquele tempo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Olha que em vários momentos do texto, em vários momentos, você viu que o texto enfatiza a questão da liderança. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote. E isso é o que eu vejo que acontece, né? Acontece muito aqui, mas eu vejo que é uma grande aflição, do nosso sacerdote quanto a essa questão. Os cultos, dia de quarta-feira, 5:30 da manhã, está acontecendo. O nosso sacerdote está aqui. Ele mais quem? Porque aqui fala que foi o governador, o sumo sacerdote e todo o povo. O espírito do governador, o espírito do sumo sacerdote e o espírito de todo o resto do povo. Precisa partir da liderança, e graças a Deus nós temos uma liderança abençoada, que é de onde parte, né? As iniciativas de onde precisa ser tomadas. Não, a gente precisa clamar, a gente precisa buscar. Esse é o tempo de renovo na casa do Senhor. E o corpo precisa estar envolvido nisso. E todos nós precisamos estar envolvidos nisso. Eu não estou aqui te dando um sermão, porque eu também ainda não vim. Para você não achar que eu estou aqui falando, cobrando para você vir. Não, estou falando que nós precisamos. Essa é a palavra que nós precisamos usar cada dia mais. Nós. É engraçado como a segunda pessoa do singular é muito utilizada, hein, Vitor? Meu Deus do céu, é tu, foi tu. Eu já vi até música, eu acho, com esse negócio aí, tu, sabe? É nós, é reino, é unidade. Isso que a gente precisa direcionar a nossa visão. Ao 24º dia do 6º mês, a gente vai entrar agora aqui no texto, onde fala sobre a glória do segundo tempo. Capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Esse texto foi um texto de encorajamento. O povo já tinha ouvido a voz de Deus, o povo já tinha iniciado as obras, já tinham começado a fazer os alicerces, já tinham começado a erguer as paredes do templo. E veio essa palavra do Senhor através do profeta Ageu, uma palavra de encorajamento, que é o que nós precisamos constantemente, porque a obra do Senhor não é fácil. Construir ou dedicar o nosso tempo às nossas coisas pode ser muito mais fácil. Para analisar, o que é mais fácil?
eu dedicar tempo para uma coisa que vai me trazer, que é um objetivo meu, onde eu vou me alegrar muito, onde eu vou ficar muito contente, porque eu lutei, eu batalhei, eu conquistei, né? Como que a gente fica? Como que nós ficamos por dentro e por fora também, quando a gente consegue conquistar algo que a gente, né? A gente fala, rapaz, quanta luta, quanto trabalho que eu tive, quanta renúncia eu tive que fazer, mas eu conquistei. Será que é mais fácil? A gente conseguir alguma coisa nossa, ou a gente construir e dedicar nossas energias ao templo, às coisas, ao reino de Deus? Não é à toa que poucas pessoas fazem o verdadeiro ID. Não é à toa. Por quê? Porque a obra não é fácil. E naquele momento o profeta Ageu foi usado por Deus para encorajar, para ser uma ferramenta de renovo, entregar uma palavra de renovo àquelas pessoas. Não, gente, permanece. Vocês não lembram de como era esse templo? Meu irmão, obrigado, Deus abençoe. Vocês não lembram como era o templo? Era totalmente ruína, totalmente desabado, totalmente destruído. O Senhor, o coração do Senhor está se alegrando, porque vocês estão trabalhando no reino, porque vocês estão trabalhando no templo, porque vocês estão construindo, trazendo para o nosso tempo, porque você está buscando a Deus, porque você está orando mais, porque você está jejuando mais. É engraçado, eu creio, né? Eu creio que é uma forma de Deus nos trazer, nos alinhar novamente ao propósito, né? Se a gente parar para perceber como é que é a nossa jornada, né, Deni? De oração, de busca, de jejum, de sacrifício, de consagração. É mais quando a gente precisa de uma resposta, quando a coisa piora, quando as coisas fogem do nosso controle, a gente fala, não, meu Deus, agora eu tenho que orar, agora eu tenho que jejuar, agora eu tenho que clamar. E por que a gente não clama? Por que a gente não clama quando está tudo tranquilo? É por isso que existem as provações na nossa vida. Porque se a nossa vida for em uma linha íngreme, onde a gente só faz assim, ó, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, uma coisa retilínea, ai meu Deus do céu, dificilmente a gente tomaria a decisão de clamar, de buscar um pouco mais, de fazer aquilo que a gente ainda não fez. É tempo de fazermos aquilo que a gente ainda não fez na presença de Deus. Ontem eu estava tendo um papo ali, que coisa de Deus. Mavi está por aí, que eu vi, né? Mavi está por aí? Tá lá, amém. Estava conversando um pouco com ela, com o Taislan e com o Juan ontem à noite. Engraçado que a gente falava sobre essa questão de vida com Deus. E aí um dos exemplos que eles estavam com algumas dúvidas, que esse povo tem cada desafio, viu, Vitor? Meu Deus do céu. Cada vez que você percebe que a minha filha mesmo é um ícone. Fala assim, meu Deus, essas crianças de hoje, não é possível. Tem alguma coisa de sobrenatural aí, né? Não é possível, sabe? E aí eu fico olhando assim, que nível de conhecimento que essas pessoas buscam. Jovens, que às vezes a gente tem 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, que a gente não tem, que a gente não busca, sabe? Que a gente fala assim, meu Deus, eu já tenho 50 anos de igreja, quem tem que ir buscar agora é o jovem, rapaz. O jovem que está aí. Aonde foi na palavra aqui? Aonde foi que você encontrou isso na palavra? Pelo amor de Deus. Fala o que fala a respeito desse trabalho. Deixa eu terminar, é melhor. Deixa eu terminar, concluir essa história. E vou falar sobre o trabalho de novo.
A gente falava sobre o texto que eu trouxe para eles foi referente àquele texto onde se diz que o ancião, ele levava aquele jovem para fora de casa e com uma medida de corda media a profundidade das águas. Na primeira medida, ele colocava a corda e tirava, as águas davam nos tornozelos. Em um outro lugar, ele leva o jovem e mede novamente, aquela água dá nos joelhos. Ele leva o jovem a outro local, mede as águas e aquelas águas dão nos lombos. E ali naquele momento ele fala para o jovem: e existem águas mais profundas. Meu Deus, ela trouxe uma situação muito forte. Percebe quando a gente vai à praia? Quando a gente vai à praia, né? As pessoas que são mais recatadas, um pouco mais prudentes, elas vão ali, né? Devagarinho, fica na beirinha ali. Aí quando a onda vem, ela já corre. Aí ela volta de novo. Aí quando vem uma onda menor, ela já fica por ali. Aí tem outros que vão um pouquinho mais. E tem aqueles aventureiros. Tem aqueles aventureiros que é destemido. Acha que é nadador, é peixe. Vai. Né? Sei nadar. Aí quando perde o chão, né? Perde o chão, aí pronto. Agora a emoção começa. Aqui que a emoção começa, aquele negócio todo. E observa como é isso na vida com Deus. A gente sempre quer estar no controle. A gente sempre quer estar seguro. A gente quer estar com os pés no chão, terra firme. Mas quando a gente perde o controle das coisas, a gente já não quer mais. Opa, é o mar que está no controle aqui. Não, eu preciso voltar para o chão. Eu preciso sentir os meus pés no chão. Sabe? E às vezes a gente não está disposto a viver essa profundidade com Deus, porque a gente quer sempre estar no controle. A gente sempre quer estar com o nosso pé no chão. A gente não quer sentir de fato a imersão de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra diz que no momento em que a gente se entrega a Cristo, a gente passa a viver a vontade de Cristo. Não estou falando que você aceitou Cristo hoje e amanhã você vai largar tudo que você acredita, todos os seus objetivos, não. Vai ser a caminhada. Pastor Francis Chan, no seu livro Deus Esquecido, ele fala uma coisa muito forte, que quanta tristeza vem ao nosso coração. Quanta tristeza vem ao coração quando isso acontece. A gente precisa ser humano e ser consciente e franco. Para que a gente viva a vontade de Deus, muitas vezes é preciso que as nossas vontades sejam sepultadas. Para viver o propósito de Deus, para viver a vontade e os objetivos de Deus, muitas vezes é preciso ser sepultados nossos. E isso me traz tristeza, porque eu sou ser humano, eu quero alcançar os meus objetivos. Eu quero poder ter a alegria de falar assim: não, eu consegui chegar. Mas muitas vezes isso vai precisar ser sepultado, porque agora é tempo de renovar o templo do Senhor. Porque essa é a hora de reedificar o templo do Senhor, de reajustar. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Tem um outro texto que fala, às vezes
a interpretação desse texto é muito distornada. Amém. Fico preocupado com o horário. Então, existe um texto que fala sobre a construção da casa. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E a gente entende que aquela pessoa, né, que não queria muito, que não se preocupou muito aonde seria construída, tinha ali um espaço de areia, qualquer lugar ela foi lá e construiu sua casa. E aquele que construiu sua casa sobre a rocha, subiu um monte de pedras, uma selva de pedras, e lá em cima da rocha dos morros ela estabeleceu a sua casa. Entenda que no reino de Deus, o que a gente mais vai ter é o princípio de equidade. Uma situação equânime entre todas as pessoas. Não existe um se partir de uma condição melhor e o outro se partir de uma condição inferior e Deus cobrar a mesma coisa. E você dedicar a Deus, entregar a Deus a mesma coisa. O que é que a prova disso foi aquela mulher que com a sua oferta foi o que ela tinha de melhor. A sua oferta foi o que ela tinha de melhor. Uma pobre mulher, uma pobre viúva, que entregou a Deus o que ela tinha. Muitos criticaram, muitos queriam que aquela mulher saísse dali, porque ela tinha uma condição inferior, mas para Deus aquela oferta teve um imenso valor. Amém. Um imenso valor aquela oferta tinha. Por quê? Porque foi o princípio de equidade, ele é estabelecido no reino. Oferece aquilo que tu tem de melhor. Ponto. E aí o que é que vem dentro desse texto? Aquele que construiu sua casa sobre a areia, simplesmente ele chegou lá e construiu. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ele cavou até encontrar rocha firme, até encontrar um ponto onde ele pudesse entender que a minha casa, se estiver estabelecida em cima da rocha, virá os ventos e eu não serei derrubado. É a mesma coisa que a gente entende na questão das raízes. Como é que funciona as raízes? As raízes, elas crescem para baixo, para poder sustentar toda a estrutura que tiver em cima. É reino de Deus, é isso aí. É isso que a gente precisa entender. Não, eu sou mais esperto. Eu já vi muito isso. A gente fazia uma dinâmica, né? Uma brincadeira que fazia uma bola, enchia uma bexiga e dava uma dinâmica em grupo. E a pessoa que estava liderando dizia assim: os seus sonhos, tudo que é de valor está dentro dessa bola. Você precisa agora guardar e proteger ela para fazer com que ninguém empoque essa bola. Que ninguém empoque. Aí os mais espertos vão lá e sobem na cadeira, sobe na escada. Aí os outros poca a bola do outro e vai pocando, Mas a dinâmica não foi essa. A dinâmica foi só que você protegesse a sua. Você entende o que é isso, amados? A natureza carnal, que a gente precisa se abstrair, que a gente precisa se desvincular, porque esse tempo é tempo de renovo, é tempo de reedificação, de gastar os nossos dias e nosso tempo na vida com Deus. Vamos seguir, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez
dentro em pouco farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que a palavra traz a última? Eu acho que tem algumas traduções que falam sobre a segunda, né? A glória da segunda casa. Eu gosto desse texto que fala a última, porque a gente não fica medindo, sabe? Não, fez uma vez, então a segunda vai ser maior. Eu estou rindo aqui porque eu lembro a respeito de uma situação que eu determinei, né, de objetivo para poder alcançar, e há 5 anos eu venho galgando isso. Só que a minha meta inicial foi 1 ano, 12 meses eu já queria ver aquilo ali brotando, e estava tudo caminhando, né? Estava tudo na direção, estava tudo organizado. É o que a gente fala, né, Vitor? É o planejamento, a estrutura. Não, agora vai. E não aconteceu. Aí eu falei, não, então é no próximo ano. Próximo ano vai. E não aconteceu. E no próximo. E até hoje está sem acontecer. Mas está se encaminhando. A questão é que a gente determina um tempo, que é o nosso tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu queria estar no 100% em 1 ano. Em 5 anos eu estou em 30, sei lá, 40. Já se iniciou, mas é o tempo de Deus. A ansiedade é um mal que assola nossas vidas, né? E a gente vai ficando agoniado. Não, vamos fazer, bom. Eu penso tanta coisa, mas eu tenho, sabe, tem tantos projetos. É tanta coisa que eu penso para o reino, para alcançar vidas, e aquilo, sabe, aquilo fica me agoniando por dentro. Eu falo, meu Deus do céu, mas segura que a hora chega. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo, sabe? Então, esse texto fala sobre a glória desta última casa. Eu acho interessante porque sempre é necessário que nós venhamos renovar a casa. A glória desta última casa. Não, mas já aconteceu 2, já aconteceu 3, 4, agora a gente tem que... Larga aí agora. Não, hoje nessa casa aqui eu já fiz 3 reformas, hoje não vou fazer mais não. Não, Deus está falando a última. A última é agora. Esta última casa será maior do que a primeira. A glória será maior. A glória será maior. Sempre é bom a gente definir um ponto de renovo, um ponto de reajuste, de reedificação. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Amém? A gente vai concluir esse texto, a gente não tem mais tempo. Queria só pedir para vocês ficarem de pé para a gente cantar um trechinho de um louvor e deixar essa palavra de profecia, que nós somos o Ageu dessa geração. Nós somos o profeta Ageu dessa geração. E a casa será reedificada em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não pare não, meu irmão. Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Não pare de santificar. Não pare de ser fiel. Não pare. Não pare de ler a palavra e buscar a Deus. Aleluia. Dá um aplauso para Jesus e vai agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma, da minha família. Obrigado pela igreja, os irmãos daqui, os irmãos de casa. Obrigado, Pai, por eles. Obrigado pela vida de Elielto, pela palavra ministrada. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.